Em um minuto estamos concentrados e no seguinte, já estamos com a mente em outro lugar. Muitos já passaram por esta situação. Em alguns dias, você simplesmente não consegue se concentrar. E segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com maior prevalência de transtornos de ansiedade. E esta condição pode ser um dos fatores que impede você de manter seu foco e a concentração em suas tarefas diárias. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sou a Roberta Carbonari. Olá, eu sou a Alessandra Feltri. Estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast. Isso mesmo, Ale. E nesse episódio vamos falar sobre a falta de foco e concentração. Foco e concentração são fundamentais em todas as esferas da nossa vida. E além da ansiedade, os distúrbios de sono, a depressão e o estresse também são condições que vêm afetando a rotina do brasileiro. E de acordo com os estudos recentes da ISMA, International Stress Management Association no Brasil, 72% dos brasileiros ativos profissionalmente estão estressados. Por outro lado, dados do último mapeamento da Organização Mundial da Saúde apontam que 5,8% da população sofre de depressão, o equivalente a 11,7 milhões de brasileiros, sendo o país com maior taxa de depressão da América Latina. E quando analisamos a qualidade de sono de acordo com os estudos da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, 72% dos brasileiros sofrem de doenças relacionadas ao sono, entre elas a insônia. E para nos ajudar a falar sobre esse assunto tão importante, nós gostaríamos de apresentar o nosso convidado de hoje. Ele é professor, neurocientista, mestre e doutor em psicofarmacologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e diretor científico da Escola de Neurociências Aplicadas à Suplementação. Fabrício Assini. Seja bem-vindo, Fabrício. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no podcast. Eu que agradeço o convite, muito obrigado por a vida, muito obrigado, Alessandra, Roberta. Estou aqui para bater um papo e contribuir com vocês para o que eu puder. Fabrício, é um prazer enorme estar aqui com você de novo. Um pouquinho antes da gente começar esse episódio, eu falei o quanto é maravilhoso poder te ouvir como professor, né? Sou sua aluna no seu curso. E aí eu queria começar pedindo para você trazer um pouquinho sobre essa questão, né, na prática, de forma mais ampla, o que significa não ter foco e concentração. Do ponto de vista, né, fisiológico, o que é perder o foco, perder a concentração? O que está acontecendo nesse momento com o nosso cérebro para isso acontecer? Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que responder é: qual é a área do cérebro responsável pelo foco e atenção? Porque a partir do momento que a gente compreende quem no nosso cérebro controla foco e atenção, a gente começa a pensar sobre o que está interferindo no funcionamento dessas áreas e, consequentemente, a partir daí a gente desenvolve. Então, para aquelas pessoas que nos ouvem, se elas colocarem a mão na sua testa, neste local, elas estarão colocando a mão em cima, vamos dizer assim, de uma área do nosso encéfalo chamado de córtex pré-frontal. Então, esse córtex pré-frontal, ele é aquela área do nosso encéfalo melhor relacionada com aquilo que nós chamamos de funções executivas. E o que viriam a ser essas funções executivas? As funções executivas são várias funções que nos integram com o mundo, que permitem que a gente conviva com os diferentes estímulos do nosso dia a dia, e dentre elas existe uma muito importante, que são as funções executivas inibitórias. Então, por mais paradoxal que possa parecer, estar focado é ter plena capacidade de exercer suas funções inibitórias, ou seja, exercer aquelas funções que vão permitir que eu esteja centrado naquilo que está acontecendo naquele momento. Então, o córtex pré-frontal é essa área que acaba integrando os variados estímulos e, entre aspas, decidindo no que eu vou focar e no que eu não vou focar naquele momento. Que maravilhosa essa explicação, me fez conectar, né, a sua explicação com alguns artigos que eu li recentemente que falavam sobre as questões cognitivas, o córtex pré-frontal e o impacto, por exemplo, da obesidade nessas funções executivas. Tá? E quando você traz o centro inibitório aqui como uma questão importante, nós observamos em pacientes em obesidade, normalmente, né, um declínio dessa função de inibição, e muitos relatam da mesma forma uma dificuldade de foco e concentração. Então, eu já fui conectar aqui com tudo que eu li essa semana a respeito, mas muito legal a gente ter, né, essa percepção de que focar é muitas vezes inibir outras tarefas que aparecem, né? Inibir as distrações, né? Proibir-se de sair daquela atividade. Exato. E é esse link que tu puxou que a gente tem que salientar para quem está nos ouvindo. Ou seja, muitas vezes a gente olha para o cérebro sob um ponto de vista.
e o que guia essa nossa conversa é a manutenção do foco. Mas esse mesmo córtex pré-frontal que inibe os diferentes estímulos para que eu possa manter o foco também me ajuda a não comer aquilo que eu não deveria, ou não beber aquilo que eu não deveria. Então, muitas vezes, quando a gente começa a de verdade entender sobre o cérebro, nós começamos a identificar áreas que são responsáveis por estímulos que aparentemente podem estar sendo importantes em coisas diferentes no nosso dia a dia. Mas se a gente puxa pela raiz, a gente vê que é a mesma função. Ou seja, estar focado é inibir estímulos que me distraem. Mas também inibir uma resposta comportamental de buscar por um alimento calórico também é responsabilidade do córtex pré-frontal. E no final das contas, tudo conecta com tudo. Tudo está interligado. Existem alguns subtipos, né, de depressão que estão associados à alimentação emocional, por exemplo, né? Assim como a ansiedade está intimamente associada à alimentação emocional. E quando a gente fala, bom você ter trazido sobre depressão, Beta, quando a gente fala sobre depressão, ansiedade, e a gente trouxe anteriormente aqui no começo do episódio sobre o Brasil, né, ganhando destaque em duas condições que podem realmente afetar esse foco, essa concentração. Aí eu queria que você trouxesse um pouquinho como que essas condições, a ansiedade, a depressão, o ser humano hoje mais estressado, a pouca qualidade do sono, né? Como que elas influenciam umas às outras e trazendo posteriormente aí o prejuízo nesse foco e nessa concentração. Perfeito. Eu diria, Alessandra, que a minha única tarefa agora é mostrar para as pessoas pontos que tu já foi mencionando, porque a tua introdução foi perfeita. Então, quando as pessoas me perguntam assim, olha, professor, o que eu posso fazer para ter mais foco? Eu sempre começo conversando com as pessoas dizendo, antes de mais nada, você precisa reconhecer o que tira o seu foco. Porque a partir do momento em que eu inibo o que prejudica, é aquilo que lá na matemática, uma vez nós aprendemos, que é o menos com menos dá mais. Então, se eu quero estimular o foco, eu primeiro tenho que acabar com o que prejudica. E os grandes, vamos dizer assim, detratores do ato de estar focado podem ser percebidos no nosso dia a dia, que é o estresse e as sobrecargas. Um outro, com toda certeza, também é a qualidade do sono. Se essa pessoa não está focada de manhã, se ela não está focada no período da tarde, nós temos que nos perguntar como foi essa noite de sono. E um outro que tem uma relação enorme, né, entre estresse e prejuízo do sono são a dupla ansiedade e depressão. Então, ansiedade e depressão, por definição, são condições distintas, né? Se nós vamos procurar os livros de diagnóstico, ansiedade é uma coisa, depressão é outra. Mas ambas têm sintomas em comum. E dentre os sintomas da ansiedade e depressão, a gente tem prejuízo de foco e de atenção. Então, hoje, nem é obrigatoriamente um objetivo da nossa conversa agora, mas a gente precisa deixar isso claro, a gente vive quase uma pandemia de diagnósticos de TDAH. Eu digo que às vezes o TDAH está na moda, as pessoas têm falado muito, eu sou o TDAH, eu tenho o TDAH e assim por diante. Mas o que a gente precisa deixar muito claro para todos é que a falta de foco e atenção, ela é uma consequência de comportamentos muito naturais também. Então, muitas vezes não é obrigatoriamente o TDAH, é uma série de noites mal dormidas, ou não é TDAH, é só uma vida sobrecarregada e a incapacidade que às vezes nós temos de dizer não para certas coisas. Porque às vezes o que a gente precisa, eu, por exemplo, tenho percebido, muitas vezes eu tenho que dar atenção para tantas pessoas e acabo não conseguindo manter o foco naquilo que eu preciso fazer. Então hoje minha equipe já sabe, eles sabem assim, olha, das 9 às 11 da manhã eu estudo. Então, assim, felizmente, tenho o privilégio de ter uma vida que gosto, das 9 às 11 horas da manhã, dizer para todos que me rodeiam, dizer, olha assim, agora me dá 2 horas de estudo concentrado. E normalmente, nesse momento, eu sei o que prejudica meu foco. O que prejudica meu foco são as redes sociais, o que prejudica meu foco é uma série de coisas. Aí o que eu faço? O WhatsApp, aí o que eu faço? Eu imprimo os artigos. Então, está aqui ao meu lado o artigo que eu estou lendo agora. Imprimo, vou para o lado, nem levo um celular, levo um relógio e marco, disciplinado. 2 horas agora vai ser de estudo. E eu confesso para as pessoas, quando bate 20 minutos eu tenho vontade de levantar. E são atitudes, e na verdade isso que você falou foi fundamental, Fabrício, porque são atitudes diárias que vão criando novos hábitos. Então você colocando essa vulnerabilidade, né, tipo, eu estudo todas as manhãs, mas dá 20 minutos, eu tenho vontade de levantar, eu tenho vontade de fazer outra coisa. E é importante a gente vencer este momento, né, e persistir. E aí a gente volta para o córtex pré-frontal e as funções inibitórias. Né? Lembra que a gente começou a conversa dizendo, olha,
Quem me ajuda a manter focado? O córtex pré-frontal. Mas em qual das funções do córtex pré-frontal é que se destaca as funções inibitórias? Que é aquilo, 20 minutos, eu olho no relógio, cansei. Não, 20 minutos não, Fabrício, assim, cansou nada, vamos lá. Vamos reconhecer que estamos num momento em que precisamos nos relacionar melhor com uma série de fatores, e eu me coloco dentro dessas pessoas que precisam se relacionar melhor, e vencer, e começar a buscar por estratégias. E, Fabrício, isso foi assim, muito valoroso. Eu vejo pela minha prática clínica você colocar dessa forma, né, que você também enfrenta essas dificuldades, porque me parece que as pessoas, né, acreditam que todos nós, né, ou que somos profissionais de saúde, a gente não tem muita dificuldade com as nossas atitudes, seja, você deu o exemplo do estudo, mas seja no comportamento alimentar, seja no cuidado com o sono, todos nós somos seres humanos, nós temos as nossas dificuldades, né, e todo dia é uma batalha, todo dia é vencendo um hábito que estava lá atrás, ou o meio ambiente que nós vivemos. E também aqui reforçando a nutrição, enxergando a prevenção, a alimentação e olhando a causa raiz do problema, né, e não só a consequência. Então, eu acho que você trouxe e elucidou bastante isso aqui, sobre o foco e a concentração. Aonde está o seu problema? Por que você não está focado e concentrado? Será que não foi no seu sono? E eu quis ressaltar isso aqui porque eu recebo muitas perguntas diariamente de pessoas querendo soluções para tratar consequências. E aí eu dou sempre um passo para trás e falo, mas o que está acontecendo? Então, por exemplo, como foco e concentração, o que melhora meu foco e minha concentração? Então, assim, você está dormindo? Então, de repente, fazer um ritual do sono, a higiene do sono, colocar ali nutrientes ou uma alimentação que favoreça essa qualidade do sono pode melhorar seu foco e concentração. E não o estimulante pela manhã, que você acredita que vai melhorar o seu foco, e não o chá verde pela manhã apenas, ele pode estar colocado errado no dia anterior, por exemplo, no período noturno, e você não está dormindo bem. Então, a gente sempre levar e ter a oportunidade de mostrar para as pessoas que hoje, sim, na nutrição a gente não trata a consequência, a gente vai na causa raiz, realmente, né? E aí eu vou aproveitar só o que a Lê falou, Fabrício, se você me permite. Eu acho que a nossa batalha agora, ela é um pouco maior, né, com os nossos pacientes dessa nova geração do que a batalha que nós tivemos lá atrás. Porque a gente sabe que existe um processo de desenvolvimento desse córtex pré-frontal. Eu falo que é maravilhoso ser criança porque ele é imaturo, nós não temos qualquer juízo, não temos medo de nada, é maravilhoso, né? Mas ao longo da adolescência nós vamos desenvolvendo e amadurecendo esse córtex pré-frontal, e na vida adulta nós temos aí um córtex pré-frontal que deve estar maduro, né? Mas com consolidação de comportamentos e hábitos criados ao longo de toda essa vida. Na minha vida, na infância, eu não tinha um celular. Na minha vida, eu não tinha uma aula que me foi dada num computador com todas as outras distrações que podem acontecer. E eu falo que foi mais fácil para mim aprender a sentar e estudar por 1 hora, porque não existia outra opção, né? E também não existiam tantas questões que me distraíam. Da mesma forma, a alimentação ultraprocessada não era uma alimentação que na minha geração era consumida diariamente em grandes quantidades. Mas o que a gente tem observado é justamente um cenário em que existe muita tecnologia, hoje à disposição de crianças e adolescentes, muitos alimentos ultraprocessados à disposição de crianças e adolescentes. E minha próxima pergunta seria justamente essa, né? Atualmente, com essa tecnologia dominando, né, todos os aspectos da vida, durante o tempo que estamos acordados, infelizmente, durante o horário que deveria ser o sono, né? Qual seria o impacto na relação desse uso constante da tecnologia quando a gente está falando de saúde mental? Perfeito. Eu diria que assim, eu colocaria um terceiro ponto, Roberta, né, nessa questão que tu colocou, ou seja, nós temos a tecnologia dominando crianças e adolescentes, a gente tem os alimentos ultraprocessados dominando crianças e adolescentes, nós temos o sedentarismo dominando crianças e adolescentes. Perfeito. E a gente forma um tripé que está tudo certo para dar errado do ponto de vista de neurodesenvolvimento de cérebro forte e saudável. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com pais e mães, eu deixo sair de mim, quando eu sinto que esse pai e essa mãe estão preparados para me ouvir também, muito de uma coisa que eu gosto de estudar, que é
o neurodesenvolvimento. Então, eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho 3 filhos, então isso é um cara que gosta de estudar, gosta de criança, então é um assunto que para mim é muito importante. E o que eu gosto sempre de deixar muito claro para todo mundo é, às vezes eu sinto que alguns pais e umas mães pensam que existirá uma criança, depois haverá um adolescente, depois haverá um adulto. Quando não, é uma linha de crescimento, vamos dizer assim. E se eu quero ter um adulto resiliente, se eu quero ter um adulto, um cérebro que aguenta os estresses do dia a dia, porque vamos ser justos, ou seja, se existe alguém que sente medo na vida, esse alguém é o adulto. Só que esse adulto, né, a idade adulta faz parte da idade adulta sentir medo. É para isso, faz parte, acho que faz parte da idade adulta. É sentir medo, se frustrar, errar, ter decepções, mas ao mesmo tempo levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, como diz a música. Quanto mais eu puder privilegiar esse desenvolvimento até os 20 anos de vida, mais forte será esse cérebro jovem, mais forte será esse cérebro adulto, e assim, nessa linha. E o que a gente tem hoje como detratores? A gente tem a questão da alimentação. Mas eu vejo que, felizmente, a gente já fez um ciclo, vamos dizer assim. Ou seja, havia uma alimentação saudável, houve o momento do industrializado, né, com tudo, e todo mundo comendo industrializado, achando que era o normal e o ideal. Mas hoje a educação nutricional já faz parte da grande maioria das escolas. Hoje mesmo aquela pessoa que come industrializado, ela já sabe que está comendo alguma coisa ruim. Eu acho que a gente está fazendo uma transição, vamos dizer assim, em direção a um novo momento. Em direção a um novo momento. Para as tecnologias, é que eu acho que a gente tem que levantar uma bandeira mais forte agora. Eu já levanto essa bandeira há alguns anos, mas eu já estou vendo que essa bandeira começa a ser levantada por mais pessoas. Então, assim, viemos num momento onde era a tecnologia zero, né? Somos, nós 3, com certeza, pessoas analógicos. que temos, né, 3 senhores analógicos. Às vezes eu brinco com meus filhos, assim, quando eles dizem que não tem nada para ver na televisão, eu falo assim, tá, então agora vocês vão ter um momento pai quando era criança. Vocês só vão poder mexer em 4 canais. E um deles não vai pegar direito, entendeu? E pronto, agora os caras têm 4 canais na televisão e me dizem que não tem nada para ver. Eu digo, como assim não tem nada para ver? Não tinha nada para ver quando eu era criança. Hoje vocês têm 1 milhão de coisas. Então, em resumo, o que eu vejo fomos apresentados à tecnologia e deslumbramos. É aquilo que eu falei naquele momento, ou seja, eu tenho meus problemas com tecnologia, especialmente a gente que vive de rede social, que divulga nossos cursos, nossos eventos pelas redes sociais, tem uma relação muito forte com isso. E o que eu vejo é que a gente precisa começar a, antes de mais nada, vigiar a gente. Mas vamos pensar nas crianças. Eu diria que assim, minhas condutas enquanto neurocientista e pai, primeiro, eu tenho 3 filhos, a de 22 eu já não mando mais nada, ela já cresceu, já é uma mulher e assim por diante. Já estou numa condição dessa com uma aqui também. Mas o de 12 e o de 8 eu mando, né? E nenhum dos dois tem celular. Nem o de 12, nem o de 8. Esses dias, a mãe de um amiguinho deles falou, eu tenho um aparelho velho aqui em casa, eu posso dar pro Pedro e pro João? Eu falei, não, nós temos vários aparelhos velhos aqui em casa. Mas é uma opção nossa não dar um celular para eles. Então, só ganharão a partir dos 14, 15 anos, assim, e é uma conversa. E não tem o que questionar, sabe? Porque uma vez um amigo meu falou assim, Fabrício, meu filho não sai do celular. E aí eu perguntei para ele, com que dinheiro ele comprou o celular? Ele já está trabalhando, cara. Ele trabalha. Uma decisão difícil, ele comprou com o salário dele? Não, ele comprou com o meu. Então eu falei, Micão, então não reclama, cara. Esse mesmo amigo um dia me questionou por que eu dei uma bicicleta de R$2.500 pro meu filho. Eu falei, cara, é mais barato do que o celular que tu deu pro seu filho. Entendeu? Então é uma escolha de pai e de mãe. Eu acho que às vezes o pai e a mãe terceirizam certas escolhas que são deles. E é impressionante, porque você trouxe um ponto, né? Como esperar que uma criança que não tem qualquer maturidade, né, decida que eu vou ficar menos tempo, né? O que é gostoso, ela vai querer usufruir quanto mais tempo possível, né? Uma criança é da natureza e é da natureza de uma criança, né? O centro inibitório dela nem tá tão aguçado assim. O centro inibitório de uma criança é o pai e a mãe. Eu ainda não estou vivendo isso, né? Porque Petra está com 7 meses, mas o que eu acompanho de amigas é um desafio, porque aí a criança está na mesa, né, com todas as tecnologias e aquela negociação o tempo inteiro. Você só vai ficar 1 hora, passa 1 hora, é uma negociação, é uma renegociação, mas você já ficou 1 hora, mas mais um pouco. E aí como você está modulando o cérebro dessa criança, né, nessa condição?
Exatamente. Eu falo para minha filha, eu sou seu córtex pré-frontal, querida. Até eu decidir, sou eu. Até você ter maturidade, sou eu que decido. Exato. O que eu fiz aqui em casa, assim, não que os meninos não vejam televisão, não que os meninos não joguem, não que isso. Mas, por exemplo, eu lembro muito bem de um momento no João pequeno, uns 3 anos, que ele estava no YouTube trocando muito rápido de vídeo. Eu falei, não, João, a partir de agora você vai ver Netflix, que o vídeo tenha 23 minutos. Por quê? Porque tem uma história com começo, meio e fim. Hoje, por exemplo, todos os dias, se eles vão assistir televisão, eles são obrigados a assistir um filme de 1h30, 2 horas. Eu não digo para eles não verem, mas a conversa é, você pode ver, tá ali. Desde que, já que eu sou o córtex pré-frontal aqui, eu escolho a duração. Por quê? Porque eu não quero criar esse cérebro estimulado a estímulos dopaminérgicos fugazes, que é o Reels, que é o Shorts, que é assim, troca, porque é um cérebro que, assim como o nosso, de adultos, adora dopamina rápida que ele pode achar em qualquer lugar. Então, se eu fico lá vendo aqueles vídeos rápidos que me liberam dopamina, daqui a pouco eu passei 2 horas e não cresci em nada. E como é que eu vou pedir para esse filho ficar 50 minutos assistindo um professor que quer fazer uma linha de raciocínio? Sabe? Então, em casa, né? Exato. Não teve esse aprendizado, né? Exato. Eu falei, tá tudo bem, vocês podem assistir. Eu não tô impedindo vocês de assistirem. Só que eu tô pedindo que vocês assistam vídeos que tenham de 1h30, 2 horas, com histórias. E aí eu sou professor, eu explico para eles tal, e eles foram criados sempre entendendo quem é o córtex pré-frontal, entendeu? Então, eu acho que você trouxe um ponto importante. Você tem curso para consumidor final, assim, só para profissional de saúde? Eu penso seriamente um dia fazer um curso neurociência para pais e mães. Eu já te falei, entendeu? Isso também, né? Um tempo, acho que foi o ano passado. Vamos começar uma parceria quando Mas acabar esse podcast. Mas sabe por quê? Porque o que você trouxe, né? Falar, eu sou professor, eu consigo explicar. E pode existir, né, entre os pais, uma falha de conhecimento ou um conhecimento equivocado diante de tantas informações, então as pessoas ficam perdidas. Eu escuto esse profissional, eu escuto mais esse, e aí não estabelecem, né, um conteúdo verdadeiro, um conteúdo sólido. Então, assim, eu acho que para todos os ouvintes que estão aqui, a gente... E eu, como um aprendiz, eu sou a eterna aluna do Fabrício, tanto nos podcasts quanto nos congressos que eu assisto, né? Mas a gente aprender com profissionais que realmente consigam trazer essa explicação para que a gente passe isso para frente, né? Eu sei que eu vou precisar disso para minha filha, e eu vejo o quanto é importante a gente falar do como. Né? Então, não é só você não vai assistir o Reels. A criança ela precisa de uma explicação mínima que seja, que faça sentido, de uma forma fácil, né? E você, como um professor, pode. Então, deixa aqui uma sementinha para você, que você fará bem para milhares de pessoas. Aí, se puder contribuir com algo que é simples, que é fácil, né? Das pessoas entenderem e como educar neste sentido, né? Dessa tecnologia, faz muita diferença. Eu estou aqui de mãe de primeira viagem, é muita informação, e realmente tem hora que a gente fica perdido o que fazer, sabe? E o Fabrício trouxe uma coisa importante, né? Fazer uma pessoa assistir algo que tem 1h30 isso aí foi ensinar concentração. Mas é ensinar concentração, porque incrível. Você tem que passar 1h30 vendo a mesma coisa. Então, assim, para mim foi um exemplo maravilhoso. O início, meio e fim, né? Com uma duração que faça sentido, né? E que é o que você vai fazer na escola, ouvindo um professor. Exato. Assim, foi sensacional o que você trouxe aqui, também, Fabrício. Fala, por favor. E vale para o adulto que está nos ouvindo e também está com problema de foco. Vamos lá. Quem de nós hoje dá um play num vídeo, numa rede social de streaming qualquer dessas e bota o celular longe? Quantas vezes você checa uma notificação num vídeo? Então, mas nós vivemos uma vida, nós crescemos sem fazer isso, era botar, dava um play e deu, e eu vou assistir esse vídeo. Então, não, a gente marcava o horário que a gente tinha que sentar para assistir, porque não era a lei de demanda, né? Tem que ser naquele horário. Então, são essas estratégias, muitas vezes, que vão fazendo com que a gente também comece a se relacionar melhor. Sabe? E para ti, Alessandro, eu diria assim, uma outra coisa que eu percebo hoje, o que os pais estão trocando a chupeta pelo tablet.
Ou seja, a chupeta, em inglês a gente chama de pacifier, né? E eu sempre digo, é o pacificador mesmo. Se a criança está naquela birra, naquela rena, bota a chupeta. E hoje o pai não está mais dando a chupeta, porque, meu filho não chupa a chupeta, mas dá o smartphone ou o tablet. Eu acho muito mais fácil tirar uma chupeta do que um tablet. Porque Com o tablet, certeza. ele vai... A chupeta não é vitaminética assim, né? Não, e a chupeta você tira, o tablet a gente sabe que vai ser para o resto da vida, né? Hoje em dia as crianças na escola recebem um tablet, então é muito importante essas questões que você trouxe aqui e aborda justamente, né, relações causais entre a deficiência em concentração e foco que a gente tem observado hoje. Eu queria que você trouxesse também, sei que a Lê também tem mais uma pergunta, mas as questões relacionadas mesmo a patologias, porque às vezes existem pessoas que tinham todas as atividades, né, voltadas para uma boa construção de foco e concentração, mas vivenciam algumas questões específicas que trazem, então, a ausência de foco. A gente falou da depressão, a gente falou da ansiedade, né? Nesses casos, Fabrício, eu acho importante a gente fazer um alerta, né? A gente precisa tratar a patologia também. Sim. Exato, eu acho que assim, eu trabalho para que as pessoas não tenham preconceito com as doenças do cérebro. Eu trabalho para que as pessoas não tenham preconceito com os profissionais que estudaram para tratar as doenças do cérebro. Então, eu hoje, né, lá na minha empresa, na escola de neurosuplementação, eu atendo profissionais da saúde no geral e sempre digo, é fundamental que um nutricionista esteja habilitado para fazer atenção primária em saúde mental, que um médico das mais variadas especialidades esteja habilitado, que um fisioterapeuta e assim sucessivamente. Mas também estejam habilitados para dizer, olha, até aqui é comigo, mas a partir daqui você precisa consultar um psiquiatra, você precisa consultar um neurologista ou um psicólogo e assim sucessivamente em cada questão. Por quê? Porque existem aqueles profissionais que realmente estudaram e dedicam sua vida a fazer um diagnóstico diferencial. Então as pessoas não podem ter problemas de ir a um psiquiatra, não podem ter problemas de procurar aquele médico que vive a sua vida por entender essas sutilezas, essas nuances. Então, o que a gente quer deixar claro para as pessoas que nos ouvem nesse podcast é que tem uma área do cérebro chamada córtex pré-frontal que faz uma série de funções, inclusive as funções inibitórias. E sempre que ele é insultado, vamos dizer assim, de alguma maneira, essas funções inibitórias podem ficar prejudicadas. Esses insultos podem vir do estresse, da ansiedade, da própria insônia, da depressão, do TDAH, mas pode ser uma questão mais complexa, pode ser um transtorno bipolar, pode ser um sintoma negativo da esquizofrenia, pode ser uma série de outros pontos. E aí, a partir dali, a gente precisa de um profissional especializado. Virando a chave, olhando para outro lado, existem condições biológicas também. Há um tempo atrás eu li uma revisão sistemática com meta-análise que mostrava o papel da anemia e da correção da anemia, melhorando foco, atenção e cognição em crianças. Então é uma outra questão. Porque naquela hora que a Alessandra colocava ali o papel da alimentação e desses estímulos todos, detratores, vamos dizer assim, eu ficava pensando, poxa, quem é que mantém o funcionamento do córtex pré-frontal do ponto de vista de neurotransmissores? São dois em especial, que são a dopamina e a noradrenalina. Mas aí a pergunta é, por que está faltando dopamina e noradrenalina? E aí vem a questão do estresse oxidativo, da neuroinflamação. E se a gente fala para estresse oxidativo e neuroinflamação, praticamente qualquer condição periférica hoje, e todas as que nós conversamos nesse podcast, acabam levando a estresse oxidativo e neuroinflamação e, consequentemente, levando a diminuição da dopamina, e aí vem a falta de foco e atenção. Então, é estar aberto, é não aceitar também diagnósticos sem investigar, porque eu entendo a pessoa, se eu me coloco no lugar dela, às vezes, quando ela recebe um diagnóstico, é como se fosse um alívio, dizendo, pronto, entendi. Né? Mas pode virar uma sentença. Uma sentença também. Ela vai ter que conviver disso para o resto da vida. Não obrigatoriamente é. Né? Eu acho que essa é a questão. Sim, e a pergunta que eu queria fazer é sobre, a gente está falando de vários estímulos, né, mas a gente sabe que não só as crianças, né, estão com essa tendência de vários estímulos, mas nós adultos aí mudando rapidamente de uma tarefa para outra, né, então hoje os adultos alguns consideram ser multifuncionais, multitarefas, né, o máximo, nossa, eu consigo fazer isso tudo e tal, mas outros ainda têm a consciência de que realmente
está perdendo em alguma área, porque quando a gente estabelece, né, esse cenário de sermos multitarefas, alguma coisa está saindo errado, alguma coisa está faltando foco e concentração. Então vamos falar um pouquinho dessas consequências, dessa multifuncionalidade atualmente do ser humano, homens, mulheres, enfim, acho que abrange aí todo mundo. Legal, vamos sim. Conforme tu falavas, Alessandra, eu fiquei lembrando de um artigo que eu li há algum tempo atrás, uns 3 anos mais ou menos, que ele analisava como é a liberação de dopamina em áreas límbicas, especialmente área tegmental ventral e núcleo accumbens, num ser humano quando ele troca a aba do seu computador. Ou seja, eu estou pedindo para as pessoas agora imaginarem, né, quantas abas estão abertas no seu computador quando ela trabalha. Né? Se eu calcular, eu trabalho com umas 5, 6 abas normalmente abertas, assim, faz parte da minha rotina, abre os 2, os 3 e-mails que eu tenho, mais o WhatsApp, mais não sei o quê. E aí o que eles viam? Eles viam que sempre que a pessoa trocava de uma aba para outra, havia uma ativação de núcleo accumbens e área tegmental ventral. E, dizendo isso de outra maneira, dava um pequeno prazer para ela. Ela ia para uma outra aba. Só que para ela voltar para a aba inicial, a ativação era de amígdala. Ou seja, era uma ativação que gerava desconforto, estresse. Para ela dizer assim, eu tenho que voltar. Então essa coisa do multitarefa pode ser olhada por vários pontos, vamos dizer assim, né? E um dos pontos é estar executando alguma coisa com várias tarefas ao meu redor. Então hoje a gente entende que sempre que eu troco para uma outra tarefa e realizo, eu tenho prazer. Legal, fiz. Só que para eu voltar para a anterior é pior. Por exemplo, quando eu li esse trabalho, eu comecei a não deixar mais que a tela do meu celular brilhasse quando ela recebia notificações. Por quê? Porque eu sou aquela pessoa que tem uma pequena recompensa quando eu zero as notificações do meu WhatsApp, por exemplo. Mesmo que seja só zero as notificações e nem se importa com isso. Eu nunca zerei. Eu também não. Não, que bom, eu acho que isso é uma evolução, isso é mais evoluído que eu, entendeu? Isso, eu fico assim, mas no momento são 322 mensagens e elas vão permanecer ali, porque não tem como. Nem que eu tenho que só clicar para sumir, entendeu? Tá. Eu preciso fazer sumir. 64, eu não vou obrigatoriamente ver, mas assim, eu tenho que fazer sumir, não posso ter nada, eu tenho que estar sempre zerado. Então isso me fazia perder tempo, porque na hora, voltando para o trabalho, o que eu vi? Eu falei, na hora que eu vou lá, estou aqui lendo ou estudando alguma coisa, vejo uma notificação, vejo que é bobagem, porque vamos ser justos, na grande maioria das pessoas, exato, 30 minutos do WhatsApp não presta para nada, não é zero, metade não é bobagem. Eu só que zerar ela me dava prazer. E voltar para estudar gerava desconforto. E aí o que eu fiz? Parei de ter essas notificações aqui. Então essa é uma questão do multitarefa, vamos dizer. E o que eu tenho feito comigo ultimamente? Tenho feito comigo assim, às vezes eu digo, Fabrício, hoje você vai passar o dia meditando. Mas não é meditar parado, não é isso. Meditar, na verdade, no fim das coisas, o que é? É fazer uma coisa e só aquela coisa enquanto estiver fazendo aquilo. Tem uma frase budista que uma vez eu ouvi na vida, e eu não entendi quando eu ouvi pela primeira vez, e quando eu entendi ela foi uma virada de chave. Que ela diz assim, quando lavar pratos, só lave pratos. Eu lembro que foi uma amiga minha que disse num laboratório de bioquímica, nós estávamos lá fazendo experimento, ela falou para mim assim, Fabrício, quando lavar pratos, só lave pratos. Eu pensei, que bobagem ela está falando. Quando eu lavo pratos, eu penso na vida, penso em um monte de coisa e tal. E na época eu não estava ainda maduro o suficiente para entender a beleza dessa frase. Só que hoje, o que eu digo? Bom, hoje, e são meus dias mais produtivos, Alessandra. Os meus dias mais produtivos são os dias em que eu só lavo prato, que eu quero dizer, agora, né, eu faço minha listinha de tarefas do dia, bom, agora eu vou fazer as mensagens para esse tipo de coisa. E eu só me autorizo a parar quando eu acabo de fazer essas mensagens. Eu preciso pedir autorização para falar, porque o Fabrício acabou de me terapeutizar com essa sua explicação. Você foi falando, não é possível. Você sabe que eu costumo escrever muitos capítulos de livro, tá? E eu fiz, ano passado foram 9 capítulos de livro, atualmente eu estou escrevendo 2 livros inteiros. E aí eu escrevendo o livro, olhei para o meu marido e falei para ele, você sabe o que eu quero fazer para o resto da minha vida quando eu me aposentar? Escrever livro. É muito prazeroso. E agora você me explicou o porquê. Na verdade, é porque quando eu estou escrevendo livro, não dá para fazer outra coisa. Quando eu estou fazendo o capítulo, eu fecho, é mais do que isso, Ale, eu fecho o dia para escrever. Então eu fecho um dia e falo, hoje eu só escrevo. Né? E aquilo me traz um conforto absurdo, como se eu estivesse num estado meditativo realmente.
E agora você acabou de me explicar porque não é o livro, talvez não seja isso que eu queria fazer para me aposentar, mas o fato de eu estar fazendo uma única coisa, né, me traz um prazer e uma sensação de conforto muito maior, né, e uma eficiência, né, uma produtividade muito maior. Eu comecei a acreditar que eu nasci para escrever livro, mas a verdade é que é porque naquele momento eu só estou fazendo aquilo. Mas essa eficiência e produtividade é o que eu mais notei no começo, até no final do ano passado, né, que eu lancei o meu curso, e eu estava realmente dedicada para a produção de conteúdo. Então, assim, eu não tinha outras tarefas como eu tive até antes de ter a Pietra, né, com milhares de tarefas, pura vida, atendimento, conteúdo, gerenciando uma área inteira, não tinha. E foi a melhor... eu falei assim, o melhor conteúdo que você já produziu. O melhor momento, o melhor conteúdo que eu produzi, porque eu estava dedicada àquilo. Então, essa eficiência e produtividade, ela realmente, para mim, foi a melhor forma de reconhecer como é se dedicar a algo único em um mesmo momento para poder você ganhar com isso, né? Porque senão, ó, a mente é isso daí. E o estresse que você falou, eu também não conseguia entender. Por que meu dia eu ficava tão exausta? Eu trabalhava igual todo mundo trabalha, né? Então, assim... Em termos de quantidade de horas, né? A mesma quantidade de horas, só que eu plugava e desplugava em diferentes frentes o tempo inteiro, né? Então, uma hora eu estava fazendo alguma coisa que eu olhava para o lado, já não era a mesma coisa. Então, eu tinha que montar outra sequência na minha cabeça para poder resolver essa outra frente de negócios. Então, isso, eu chegava no final do dia, gente, o ano passado eu estava exausta, assim, tipo, eu com 5 meses da Pietra, 6, a Pietra não ganhava peso. E aí a minha ginecologista disse assim, olha, é hora de parar, não dá mais. Porque era isso, o meu estresse não era só a carga de trabalho, era eu ir e voltar em tarefas diferentes e estressando o meu corpo diariamente, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para o Fabrício, porque faz parte da neuroplasticidade, a adaptação do cérebro, flexibilidade cognitiva, você conseguir fazer várias tarefas na vida. Né? Então eu não creio que fazer várias tarefas seja algo prejudicial ao cérebro, mas aí é o que eu acho que vem acontecendo, mas não, Ale, mas é que porque a gente precisa avaliar volume de tarefas, não, né? Quantidade dois, e assim, né? Porque você estava realmente fazendo uma quantidade talvez muito maior do que era possível suportar, porque até onde, né, eu estudo e estudei, é importante a gente conseguir essa flexibilidade cognitiva, né, de migrar de uma atividade para outra, mas eu queria ouvir o Fabrício falando sobre isso, o quanto a gente não tem colocado isso num nível insustentável, insuportável, que ao invés de ser uma adaptação, passa a ser um estresse. Sim, e eu acho que talvez o que a gente precisa deixar muito claro é que uma coisa é ser multitarefas, outra coisa é ser sobrecarregado. Perfeito, que são coisas distintas, ou seja, ser multitarefas do sentido positivo significa ser aquela pessoa que está disponibilizando ao seu cérebro múltiplos estímulos, e isso é bom, e isso é legal. Ou seja, ser multitarefa significa que eu escrevo um livro, mas eu também toco um instrumento e eu também faço atividade física. Maravilhoso, multitarefas, dei uma série de estímulos para o meu cérebro, estimulei neuroplasticidade, com certeza o praticar atividade física me ajudou a estar focado e me ajuda também a tocar o instrumento. Então, maravilha, multitarefas, bem legal. Só que existe o sobrecarga, ou seja, daquela pessoa que porque talvez ainda não consiga dizer os nãos que precisam ser ditos, acaba aceitando mais coisas do que o dia permite. Sabe, um dia um amigo falou assim para mim, Fabrício, eu preciso de um dia de 30 horas. Eu falei, amigão, no planeta Terra não vai existir, eu quero te deixar isso muito claro. Porque o movimento de rotação da Terra vai continuar, não vai mudar. Escolhas, Então, exato. Então, cara, eu quero te dar uma informação muito importante que não vai acontecer. Então, para quem nos ouve, se você é a pessoa que pede um dia de 30 horas, eu quero te dar uma informação. Isso não vai acontecer, eu não preciso nem de um artigo científico para isso. Errado, essa frase tá errado. Tá errado. Então, assim, essa pessoa que pede um dia de 30 horas, ela tem que rever a vida dela, tem que dizer, peraí, isso não vai acontecer. Então, vamos entender que eu vou dormir 7 horas, então eu não posso nem pedir 24 horas do dia, eu tenho que pedir aí o quê? 16, 17 horas do dia. E eu tenho que tentar organizar a minha agenda com base naquilo que é humanamente possível e viável dentro das tarefas que eu vou executar nesse dia. Hoje, meu outro exercício
Eu sou um ser humano igual a todo mundo, que luto contra a minha cabeça todo dia quase. Quando eu faço a minha listinha de coisas a fazer num dia, eu vejo que ela está muito grande. E eu começo a diminuir. E dizer, não, eu não vou fazer isso tudo. Por quê? Porque senão, ao final do dia, ao invés de eu gerar um reforço positivo dopaminérgico, eu gero um reforço negativo. Gerando raiva, né? Raiva de algo que você gostava de fazer. Que eu nunca consigo terminar dia, né? Assim por diante. Né? Então, acho que assim, a mensagem é ser multitarefas no sentido positivo, de colocar um número de tarefas no dia, e se elas forem diferentes, é legal para a neuroplasticidade. Eu sempre digo, se você já nada muito bem, nadar já não estimula mais tanto a neuroplasticidade assim. Está na hora de correr, está na hora de fazer um outro tipo de estímulo. Isso é legal. Mas quando eu tenho uma sobrecarga, ela vira estresse, vira ansiedade e prejudica o foco. E aí eu perco a capacidade de estar lavando pratos quando eu lavo pratos. Essa é a ideia. Fabrício, esse papo tá incrível e a gente já tá querendo aqui mais 15. Eu e a Lê, a gente ficou com 16 perguntas cada para um próximo episódio, saiba disso. Mas eu gostaria de finalizar aqui te agradecendo demais por essa participação, por todo o seu conhecimento e a sua entrega aqui com a gente. E já deixando o convite para os próximos. Convite aceito, é só marcar e a gente faz essa conversa sem problemas. Obrigada, Fabrício, foi ótimo, uma verdadeira aula sempre, né? Um bate-papo super gostoso, maravilha. Querido ouvinte, espero que você tenha aproveitado e fique à vontade para compartilhar esse episódio com seus amigos e familiares. E caso você tenha gostado desse papo, pode divulgá-lo para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita, de preferência com 5 estrelas, e agora você pode também deixar o seu like aqui no vídeo. Esperamos você no próximo episódio repleto de valiosos ensinamentos. Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast. Conhecimento para ajudar a cuidar do seu bem mais precioso, sua saúde. Obrigada, Fabrício. Obrigada, Lê. Obrigada a todos os nossos ouvintes. Obrigada, Fabrício. Obrigada, Beto. Obrigada a todos. Beijo. Obrigado. Tchau, tchau.